O Ministério Público Federal e a Polícia Federal fizeram uma operação hoje de manhã contra fraudes na merenda escolar em cidades paulistas entre 2013 e 2017. 2 municípios da nossa região estão sendo investigados, Porangaba e Itapetininga. Então nós vamos falar com os nossos repórteres, as nossas equipes. O Adolfo Lima está em Itapetininga, o Pedro Torres participando com a gente também em Sorocaba. A gente vai começar... Porangaba, perdão. Nós vamos começar com o Adolfo Lima, então, que vai trazer para a gente quais são as irregularidades que foram apontadas, né, Adolfo? Boa tarde para você. Oi, Adolfo, boa tarde. Oi, Bia, Tiago, muito boa tarde para vocês e para todos que nos acompanham. O Ministério Público Federal disse que esse era um esquema organizado e comandado por um frigorífico de Brodowski, que fica na região de Ribeirão Preto. Esse esquema funcionava com o pagamento de propinas que giravam em torno de 10% dos valores firmados em contratos. Os envolvidos faziam o seguinte: eles direcionavam essas licitações, eles faziam isso para favorecer essa empresa, esse frigorífico de Brodowski, e aí era uma concorrência simulada. Na verdade, era uma licitação já fraudada desde o início. Tinha ajuste prévio de preços e também a inclusão de algumas exigências técnicas que favoreciam a empresa de Brodowski, o frigorífico dessa cidade, e limitava a ação e a participação de outras empresas, né? A participação de outras empresas interessadas. Olha o tamanho dessa operação. Foram cumpridos 27 mandados de prisão temporária, 55 de busca e apreensão em 27 cidades do estado. Essa operação que contou com a participação de 240 policiais federais. Entre os alvos desses mandados que eu acabei de citar estão empresários, ex-prefeitos, servidores e ex-servidores municipais, secretários e ex-secretários de prefeituras e uma vereadora, isso não só de Porangaba e Itapetininga, dessas 27 cidades onde esses mandados foram cumpridos. Eles são investigados por uma série de crimes, a ficha é extensa: prática de organização criminosa, fraude a licitações, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e também prevaricação. Então, uma série de crimes eles estão sendo investigados. Aqui na região, nenhum mandato foi cumprido, segundo o MPF, mas segundo o MPF, essas irregularidades sob investigação abrangem contratos para fornecimento de alimentação escolar, como o Tiago falou, aqui em Itapetininga e também Porangaba, que é uma outra cidade da nossa área de cobertura. É que os mandados não necessariamente são cumpridos no local, nessas duas cidades onde houve irregularidades apontadas pelo Ministério Público Federal. Por exemplo, se um empresário ele cometeu um crime na cidade X, isso é um exemplo para o pessoal de casa conseguir entender um pouco melhor, mas ele mora na cidade Y, o mandado vai ser cumprido onde ele mora hoje, esse exemplo que eu dei, na cidade Y, então por isso não tivemos cumprimento de mandados aqui na nossa região. Hoje de manhã teve uma coletiva do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, e nós ouvimos o que o delegado falou, é o que a gente vai ver agora. A Operação Cadeia Alimentar teve a sua primeira fase, e na primeira fase se investigou um conluio entre empresários para fraudar licitações. Eles se reuniam e loteavam várias licitações do estado de São Paulo. Após a análise do material dessa primeira fase da operação, junto com uma colaboração premiada de 2 investigados na primeira fase, chegamos agora na segunda fase. Coloca um item na licitação para direcionar para determinada empresa. Se uma outra empresa ganhar a licitação, há a possibilidade de pagar corrupção também para que a empresa que ganhou seja desqualificada da licitação. Depois entra ainda a terceira fase. Às vezes a empresa ganha a licitação e ela tem que pagar a corrupção para ela efetivamente ganhar o dinheiro do produto que ela oferece para a prefeitura. Além disso, tem a outra fraude que já foi comentada aqui, que é o quê? A empresa emite uma nota fiscal, a prefeitura paga e esse produto sequer é fornecido, sequer chega a entrar e abastecer a população e a merenda escolar do município. Nesse caso, é dividido 50%, 50%. Voltando a falar ao vivo aqui de Itapetininga, olha só o tamanho desse esquema. A Justiça já bloqueou os bens dos envolvidos e a quantia desse bloqueio alcança 2 bilhões de reais, dinheiro da merenda escolar. Nós localizamos, inclusive, 2 contratos que a Prefeitura de Itapetininga firmou com esse frigorífico de Brodowski em 2016 para fornecimento de carne bovina e suína, num valor de aproximadamente R$ 850 mil. Nós, então, entramos em contato
contato com a antiga administração municipal aqui de Itapetininga, quando os contratos que estão sendo investigados foram firmados. O prefeito, ex-prefeito na época, ex-prefeito hoje, prefeito na época, Irã Júnior, disse que não foi procurado por nenhum agente federal sobre esses contratos e disse também que durante o mandato dele, todos os contratos eram feitos com concorrência pública, com licitação e que as contas foram aprovadas pelos órgãos competentes. Ainda nesta edição, Bia e Tiago, nós voltamos com um posicionamento da atual gestão de Itapetininga, com o posicionamento deles. Eu volto agora do estúdio com vocês. Tá certo, Adolfo, fica com a gente aqui no telão, porque como nós dissemos, o Ministério Público Federal informou que as irregularidades que estão sendo investigadas têm relação com contratos de merenda escolar também em Porangaba. É para lá que a gente vai então falar ao vivo agora com o Pedro Torres, que tem mais informações, né, Pedro? Boa tarde para você. Boa tarde, Pedro. Oi, Bia, Tiago, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Tem Notícias. Como vocês puderam perceber, a gente está bem em frente à Prefeitura de Porangaba e as informações que a gente tem aqui direto da cidade, para quem está acompanhando o Tem Notícias, para vocês aí de casa, é que nós entramos em contato com a atual administração municipal aqui de Porangaba. A nossa produção de jornalismo fez esse contato formalmente e nós fomos informados que a atual administração, a Prefeitura, não vai falar sobre esse caso. Tanto uma entrevista ou quanto uma nota oficial sobre essa questão dos contratos envolvendo a merenda escolar aqui na cidade, nessa administração aí de 2013 a 2017. Nós também tentamos falar com a antiga administração municipal, mas por enquanto também não conseguimos o contato. A gente vai refazendo esse contato ao longo do jornal. O fato é que quando a gente conversa aqui com os moradores da cidade sobre essas denúncias, possíveis fraudes aí na merenda escolar, o pessoal fica assustado, não sabe ainda o que aconteceu, não sabe se de fato isso surtiu efeito aqui na cidade. Como eu disse, a gente vai continuar tentando fazer esse contato. Qualquer novidade aqui de Porangaba, a gente vai trazendo essas informações. Uma das cidades da região envolvida aí nesse suposto esquema que está sendo investigado pela Polícia Militar e esses mandados sendo cumpridos aí pelo país. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Então, Pedro falando com a gente de Porangaba, o Adolfo Lima falando com a gente aqui de Itapetininga. A gente volta, né, Bia? Sim, a falar sim. com o Adolfo ainda nessa edição. Obrigada, viu, gente? Qualquer novidade, claro, a prioridade de vocês. Bom trabalho para vocês. A gente volta a falar sobre a operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga contratos da merenda escolar com prefeituras do interior. Na região de Sorocaba, policiais federais estiveram em 3 cidades hoje cedo para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A Daniela Golfieri está na sede da Polícia Federal em Sorocaba e tem mais informações para a gente. Boa tarde para você, Dani. Oi, Dani. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos que acompanham aí ao Tem Notícias. Hoje foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão e 27 de prisão temporária em 27 cidades do estado de São Paulo. Aqui na nossa região, os policiais federais estiveram em São Roque, em Sorocaba e em Votorantim. Aqui em Sorocaba, um empresário que seria um lobista do esquema, seria um intermediário aí entre os agentes públicos e o interesse das empresas envolvidas. Ele não foi localizado e é considerado foragido. O nome dele não foi divulgado. Mandados de busca e apreensão também cumpridos em Votorantim e em São Roque. A Polícia Federal ainda não revelou detalhes sobre os trabalhos feitos nessas cidades. Todo o material recolhido vai ser trazido aqui para a Polícia Federal de Sorocaba e encaminhado lá para a Polícia Federal de Ribeirão Preto, porque todos os mandados hoje expedidos são da Justiça Federal de lá, porque essa operação de hoje, a Cadeia Alimentar 2, é um desdobramento da primeira fase da operação também em Ribeirão, onde 2 investigados lá em maio do ano passado participaram de uma colaboração premiada, uma delação premiada e revelaram detalhes de um esquema de superfaturamento, de desvio de verbas, de irregularidades em licitações para favorecer um frigorífico em Brodowski, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Ribeirão Preto. As licitações eram feitas de uma forma que somente a empresa conseguia vencer, porque esse edital era direcionado, as empresas também
também simulavam uma concorrência, alinhavam os preços, aí o frigorífico ganhava e os participantes do esquema ficavam com 10% do contrato. Há também a informação que nem sempre esse contrato era cumprido, mas o dinheiro era repassado. Todos os bens dos investigados foram bloqueados e para vocês terem uma ideia do tamanho, do montante aí que esse esquema movimentava, os bens bloqueados somam 2 bilhões de reais. E as pessoas envolvidas devem responder aí por associação criminosa, corrupção ativa, passiva e falsidade ideológica. Viu, Tiago e Beatriz? A gente segue acompanhando aqui o trabalho da Polícia Federal. Obrigada, Dani. Qualquer informação também, qualquer novidade, só chamar a gente aqui também. Valeu, Dani. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você aí em Sorocaba. A gente volta a falar sobre a Operação Cadeia Alimentar 2 da Polícia Federal e do Ministério Público, que investiga contratos da merenda escolar com prefeituras do interior de São Paulo, firmados entre 2013 e 2017. Contratos feitos em Itapetininga e Porangaba estão sendo investigados. Nós acabamos de conseguir falar com a antiga administração de Porangaba. O ex-prefeito João Francisco São Pedro disse que durante o mandato dele, de 2013 a 2016, não contratou nenhum frigorífico de Brodowski. A carne da merenda escolar era fornecida por açougues de Porangaba e também Torre de Pedra. Informou ainda que todas as contratações eram feitas por licitação e que teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e também pela Câmara Municipal. Ele não foi procurado por nenhum agente federal. Nós também procuramos a atual administração de Itapetininga. O secretário de governo falou com Adolfo Lima. Vamos ouvir. O levantamento ainda não acabou e pelo levantamento tivemos contratos com gestão anteriores à nossa. Esses contratos ainda estão em vigência? Não, nenhum contrato é em vigência. A partir dos contratos, vamos fazer essa investigação. Isso muda alguma coisa nas escolas de maneira prática? Vai ter quebra de algum contrato, alguma coisa emergencial? Com certeza não, Adolfo. Permanece da maneira que está sendo fornecido até hoje.